A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó, na Bíblia. Tem muito a ensinar a mim e a você, a nos fortalecer, a mostrar a ação do diabo, mas mostrar os livramentos, a bênção, a proteção e o milagre do Senhor. Mostrar muitas vezes provações, mesmo a pessoa sendo íntegra. Mostrar muitas vezes desafios, mas uma coisa é certa, o Senhor estava o tempo todo com Jó. E o que você está passando vai passar, Ele também está com você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar Jó 1, do 13 ao 22. Terminamos com Mateus 6, verso 21. Mas o tema de hoje é: o rebuliço chegou. Se não chegou, vai chegar. Não é para todos que vão ouvir. O que significa rebuliço? A definição: tumulto, o alvoroço. Rebuliço às vezes é para uma salvação da família. Rebuliço às vezes é para uma grande vitória. Rebuliço às vezes é para conserto. Rebuliço às vezes é cobrança. Mas tudo tem um propósito. E a mão do Senhor, vai estar em você e na minha vida em qualquer rebuliço. Amém? Jó 1, a partir do 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa dos irmãos mais velhos, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os salbeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que houve roubo. Mas aqui a Bíblia diz que foi de repente. A gente tem que estar sempre orando. A gente tem sempre que estar buscando a face do Senhor. Porque a gente não sabe o de repente de um rebuliço, de um alvoroço ou de um tumulto que chega. Às vezes é uma enfermidade, é a perca da morte de um parente. Às vezes é uma demissão. Às vezes é uma casa que tem que se mudar. Então, de repente chegou notícia de roubos e morte. Então, rebuliço pode acontecer, seja qual for a situação. Mas precisamos estar buscando Deus, porque não sabemos o dia de um acontecimento desse. Não só foi com Jó. Pode acontecer com qualquer um de nós. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu, mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que o que caiu, raios do céu, mas não vinha de Deus. Porque Ele permitiu que o diabo fizesse aquilo. Aí muitas vezes você escuta todo tipo de conversa e pensa que vem de Deus. Todo tipo de profeta você escuta e acha que vem de Deus. E não vem. Porque aqui era do céu e raios. Tem que buscar, tem que clamar, tem que estar na palavra, para não se perder na caminhada, com coisas que pensa que é de Deus e não é. Lembra-se de Elias, que vinha algo e não era? Depois, na brisa suave, era que estava o Senhor. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram, levaram os camelos, eles mataram a espada, os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Sempre acontece uma coisa na vida da gente, vem tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Veja que aqui não é diferente. Por quê? Porque a palavra ela é cumprida. A palavra é verdadeira. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. E para o dia do alvoroço, o dia do tumulto, precisamos estar sempre com Jesus Cristo. Porque Ele é o príncipe da paz. Em qualquer situação, Ele dá paz na minha e na tua vida. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio no deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa. Ela caiu em cima dos seus filhos, todos eles morreram, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja que foi um vento forte. E a Bíblia diz que o Senhor tem reservatórios de vento, mas não foi o vento do Senhor.
Aquele vento veio e matou toda a família dele. E foi de repente. Então, é bom a gente estar contrito com Deus. Porque o de repente pode acontecer tanto de bom como de ruim. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraco, é que é forte. Mas para isso a gente tem que estar em Cristo. Para isso a gente tem que ter compromisso com a palavra. Para isso a gente tem que ter compromisso na igreja. Para isso a gente tem que estar vigilante. Porque não sabemos o de repente do rebuliço chegando. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Pensa bem, raspar a cabeça naquela época fazia parte da tradição de uma dor. Mas ele adorou ao Senhor. Será que é fácil adorar no meio de tantas percas, de morte dos filhos? Mas com Deus tudo fica fácil. Com Deus a gente chora, mas se alegra. Porque a Bíblia diz que a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Por isso não podemos perder o Senhor de vista. Não podemos perder a nossa responsabilidade de adorar o Senhor na casa dele. A casa dele é o consultório da minha e da tua alma. A casa dele é a hora de adorar. Onde foi que Ana foi derramar ao Senhor? Foi lá na igreja. Mesmo o sacerdote tendo ela por embriagada, ela não deu resposta atrevida. Ela disse que a alma dela chorava. E ali ele o abençoou. E lá na frente, um ano depois, o filho veio. Foi juiz, foi profeta. A necessidade de adorar com prudência. Aqui diz que ele adorou a Deus. E veja o que ele disse. Aí disse assim: nasci nu sem nada, e sem nada vou morrer. E o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só um homem com a graça de Deus é que poderia dizer isso no meio de tantas percas. Mas a Bíblia diz que ele sacrificava todos os dias. Ele estava vigilante. Então, na hora da dor, o Senhor estava com a mão estendida em cima dele. Por isso, não podemos vacilar. Não podemos brincar de ser crente. Temos que ter compromisso e ficar atento e atenta, porque não sabemos o dia do tumulto ou do alvoroço. Seja comigo, com você, ou no meio da nossa família. O 22, para terminar hoje esse capítulo. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Isso é um homem de fé, isso é um homem de integridade, isso é um homem de perseverança no Senhor. Mas por que será que Jó não colocou a culpa em Deus? Está aqui a resposta. Mateus 6, 21 diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O coração de Jó estava no Senhor. Então eu e você perseverem. Eu e você não brinque de ser crente. Eu e você adore, jejum, leia a palavra, independente da situação. Porque não sabemos o dia do rebuliço, não sabemos o dia do alvoroço. Mas sabemos que tudo acontece, tanto de bom como de ruim. Mas uma coisa é certa, o Senhor está comigo e contigo em qualquer situação. E a dor de hoje é a alegria de amanhã. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.